Death Note entrou às 4 horas de hoje, eu acabei de assistir, 5h42 e vim aqui pra falar dessa bomba da Netflix. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre a adaptação live action da Netflix para Death Note. O mangá que já recebeu uma série animada em 2006 com 37 episódios e algumas outras versões em live action, só que lá no Oriente. A história original, bem resumidamente, acompanha o Light Yagami, que é um adolescente normal japonês que encontra o Death Note, que é um caderno que tem o poder de matar qualquer pessoa que tem o nome escrito nele. Junto com esse caderno vem o Shinigami, que é um deus da morte e é o dono desse caderno. Os Shinigamis são responsáveis por colocar o nome das pessoas nesse caderno quando elas vão morrer. E aí, com o Death Note na mão, a gente vê a transformação do Light, que passa de um estudante ético, todo certinho, para um assassino totalmente sem noção e muito manipulador. É uma jornada rumo à decadência que culmina no final muito bom. O contraponto do Light chama L e é o maior investigador do mundo. Ao longo da maior parte da história, a gente tem um embate dessas duas mentes que são super inteligentes. Eles ficam boa parte do tempo um tentando descobrir quem é o outro. E depois que eles já sabem quem é quem, a ideia é pegar o outro no pulo. A série animada, assim como o mangá, tem muitos pontos altos. Ao contrário desse filme, que virou um amontoado de conceitos rasos e super mal desenvolvidos. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre a série animada, comenta aí embaixo que eu posso fazer, tá? Porque como eu acabei de maratonar, logo antes de assistir ao filme, eu tô com um conceito todo fresquinho na cabeça ainda. Death Note da Netflix peca em muitos aspectos. Ele parece muito mais uma inspiração do que uma adaptação, efetivamente. Os caras pegaram vários elementos da obra original e fizeram praticamente um checklist. Socaram tudo em 1h40 de filme e parece que eles estão dizendo pra vocês: você não queria ver isso? Tá aqui, isso tá aqui, isso tá aqui. Só que sem desenvolvimento pra nada. Quase nada é desenvolvido e é todo tratado muito superficialmente. Pra eles, você que se vira pra fazer as conexões e pra entender as coisas que eles estão propondo. Você tem que aceitar e engolir a seco muita coisa que normalmente a gente não conseguiria. E antes da gente começar a falar sobre Death Note, me diz aí nos comentários, você já viu essa versão live action da Netflix? E a animação, você assistiu? Você curte mangá? O que você acha de Death Note? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você não viu, comenta aí como é que tá a sua expectativa pro filme, tá? Pra começar, já tenho que dizer, né, como sempre, essa crítica tá cheia de spoilers, tá? A minha expectativa inicial pro Death Note da Netflix era mista. Pelo lado negativo, a gente tem um histórico bem ruim de adaptações de animes e mangás para os cinemas, né? A gente viu que Hollywood não acerta ainda a mão do negócio, mas por outro lado a gente tem a Netflix, que tem um histórico de produções muito legais. Os caras costumam caprichar e ir certeiro no que o público quer ver. Só que nesse caso aqui não deu certo. Aliás, nada certo. Para começar, o elenco, né? O elenco é muito fraco. A gente tem um Light Yagami totalmente sem carisma. O ator não segura as pontas no filme. Ele não é bonito, ele não é carismático, ele não é popular e nem é muito inteligente não, viu? Isso sem dizer que o ator é super limitado e a gente consegue ver isso em várias cenas. Eu destaco uma, que é a cena em que ele encontra o Ryuki pela primeira vez. A gente não tem certeza se aquilo era pra ser uma comédia bizarra ou se era pra ser um drama, mas a canastra dele, a cara dele é muito ruim, muito estranha. A cena ficou horrorosa. O L, que é o antagonista do Light aqui, não funcionou também. Japonês, desbotado, ultra reservado e antissocial, ele passou a um negro histérico. A atuação tá totalmente fora do tom e ele consegue fazer um negócio muito feio. O L passa de um maior investigador do mundo para um paciente quase psiquiátrico. Isso na maioria das vezes, tá? Boa parte da responsabilidade aí tá no roteiro também. Eles pegaram as características principais do L original e potencializaram a décima, assim. Ficou muito over. E o ator que faz o L é conhecido da gente. Ele é o André, lá do Corra, que tem crítica aqui, eu vou deixar no card. Em Corra ele não tá ruim não, ele convence bem, mas aqui não rolou. O filme é todo bem assim, tá? Um monte de elementos jogados um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. É um grande checklist, como eu falei. A grande questão para você adaptar uma obra para uma mídia diferente daquela que ela foi criada é você entender exatamente o que fez aquela história ser sucesso. Você precisa entender quais são os elementos chaves para você conseguir fazer as escolhas certas e conseguir montar uma história redondinha e que consiga trazer o que é principal sem perder muita coisa importante. Obviamente, muita coisa teria que ficar de fora, porque adaptar uma série de mangás pra 1h40 de filmes não dá tão fácil assim. Mas a questão é que aqui, muito da essência se perdeu. Passa muito longe do Death Note original. E eu achei que colocar o William Dafoe foi só pra dar peso no filme mesmo, tá? Porque ele quase não aparece. Aliás, o que a gente vê dele é a expressão do rosto do Ryuki, tá? Porque o corpo não é dele, é um outro ator que fez a captura de movimentos. Não rola também o desenvolvimento que é super interessante da relação entre o Ryuki e o Light no filme. Ele tá lá mais pra encher os olhos da gente, pra dizer
que é Death Note mesmo, e pra dar umas risadas. Sobre a história que eles fizeram foi arrastar do Japão para os Estados Unidos e atropelar tudo. O Light aqui é apresentado como inteligente, vendendo um trabalho de escola para um cara. Olha só a inteligência dele aqui, né? Eles acabaram desconsiderando que o Light era totalmente ético na versão japonesa. E o Death Note aqui também cai quase no colo dele, o que também não foi bem assim no original. A forma como o sobrenatural é tratado aqui também é totalmente surreal. Ele vê um Shinigami, né, um deus da morte, e aceita de boa. Ele mata um cara, fica tranquilo para matar os próximos, não questiona o poder do caderno, mata 400 pessoas só um amorzinho lá com a Mia, que é uma versão cheerleader da Misa, né, que lá era uma estrela teen, muito bizarra na série. E assim, depois ele matar uma pessoa na frente dela, eles já viram namorados, tá? Só pra você entender quanto o negócio é corrido. E essas são só algumas das coisas que a Netflix faz a gente engolir goela abaixo de Death Note. Com o caderno na mão, o Light encontra o Hulk pela primeira vez quase uma hora depois do caderno estar na mão dele, durante uma aula de detenção. E nessa parte acontece aquela cena bizarra que eu falei agora há pouco, e tem a primeira morte do filme, que tá linda, viu? Pelo menos nas mortes os caras acertaram bacana. Tem um ar todo de premonição, sabe? Mas nos tempos áureos. A primeira vítima do filme é um valentão que bateu no Light logo no comecinho, e a morte é por decapitação. A cena é, uma mulher vem andando com uma sacola de compras, a sacola arrebenta, rola um pote, o cara tá andando na rua, pisa, escorrega, vai em direção a um carro, o carro freia, o outro freia, tá com uma escada em cima, vem, arranca a cabeça dele. Muito legal. Um fiozinho de esperança surge aí, mas daqui a pouco desaparece, tá? Não se anima muito não. E aí com isso ele já se sente ok pra matar os próximos, tá? Acabou de ver um cara sendo morto na frente dele pela janela e tá de boa. E aqui a gente já consegue ver algumas diferenças no uso do Death Note. Aqui, se você não usar o caderno por 7 dias, você perde a posse dele. Só o dono consegue ver o Shinigami. Se outra pessoa encostar, não vai ver. E você pode desfazer uma morte que está escrita no caderno queimando a página que o nome da pessoa tiver escrita. Esse último recurso foi incluído convenientemente pro filme. A maior diferença, no entanto, está relacionada às regras. No anime, a gente vai acompanhando o Light e outras pessoas que têm acesso ao Death Note e vamos descobrindo aos poucos como é que funciona as mortes e como é que o caderno funciona. Aqui não, vem tudo escrito e são mais de 90 regras, todas anotadinhas no caderno. O problema disso é que como a gente não acompanha o aprendizado sobre essas regras, algumas coisas que o Light e a Mia fazem com Death Note ficam meio difíceis de ser engolidas. Especialmente o rolo todo que ele faz no final. E na forma como o Light é apresentado pra gente no filme, eu acho improvável ele ter essa inteligência, essa sagacidade toda pra planejar um treco desse tamanho. Mas a gente já chega aí, tá? E aí depois de matar um criminoso na frente da Mia, o Light e a Mia viram namorados e eles passam a matar junto, tudo no clima do amor. E aí rola a pior passagem de tempo de todas. Num clipezinho de uma cena pra outra, eles já mataram 400 pessoas. E ao contrário do original, aqui a gente quase não tem morte por ataque do coração. Isso acaba dando uma bela prejudicada na história. E faz com que as deduções do L sejam bem absurdas, porque lá tinha um sentido. O Kira só matava assassinos e a maioria deles em ataque do coração. Isso gerou um padrão e fez com que as coisas ficassem mais direcionadas. Aqui o único padrão que existe é o fato de que as mortes são atribuídas e teoricamente assumidas por um Kira. Mas Kira não poderia ser uma organização terrorista, por exemplo? Não tem nada muito que sustente que seja uma pessoa só. E falando da Mia, a personagem é extremamente problemática. Ela tá na história basicamente em função do Light e do caderno. Ela não é apresentada e como todo o resto do filme, profundidade zero. Antes do Light, ela tinha um namorado jogador, né? Como ela é cheerleader, ela namora lá o cara que joga, né? O esportista da escola. Só que depois que ela vê o cara sendo assassinado pelo Light, né, lá no caderninho que ele faz na frente dela, ela simplesmente passa a ignorar, eles passam a andar junto e não tem nenhuma consequência disso. O cara não tira satisfação, o cara não aparece mais, beleza, tá tudo resolvido. Fora isso, ela não tem uma motivação clara, ela mata por matar ou pra fazer justiça, como você preferir. O Light até tem alguma justificativa, mas também é só um fio, tá? Rola até aí uma motivação de vingar a morte da mãe dele, porque aqui ele não tem nem mãe e nem irmã, a irmã não existe, a mãe foi assassinada, mas assim, ele matando o assassino da mãe já teria resolvido o problema dele. Esse roteiro é todo frágil, não tem nada que se sustente. A ligação com o Japão também é outra coisa que não faz o menor sentido. O nome Kira no original é por conta da forma como os japoneses falam killer, fica Kira. E lá isso nem é uma escolha do Light, as pessoas acabam dando esse nome pra ele, e ele aceita de boa. Aqui ele escolhe, e o argumento dele é ótimo. Ele diz que Kira é luz em russo, mas também pode ser killer em japonês. E aí nessa hora eu quase morri de preguiça, assim, se desse pra entrar em coma de preguiça eu tinha entrado. E aí ainda no Japão a gente tem algumas mortes acontecendo lá. Aí eu fiquei me perguntando, com tanto de bandido nos Estados Unidos e nas Américas, e até a relação, né, que o Japão e os Estados Unidos têm, especialmente mais do lado dos Estados Unidos,
Por que um adolescente de colegial ia matar bandido lá pros lados de lá? Pros roteiristas e pro L do filme deles, isso faz todo sentido. É pra despistar. E essas mortes acabam virando uma brecha pra que a gente conheça o L, que tá por lá investigando o massacre que aconteceu numa casa noturna. Que vergonha, gente. Que atuação. Que coisa horrorosa, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que se fosse pra homenagear o Japão, a melhor forma seria colocar um L oriental. Seria muito mais interessante. Eu acho que o Light poderia ser um personagem negro, por exemplo. Especialmente pelo fato de que é alguém que a gente vai se identificar ao longo do filme. E não só se identificar, né? A gente deveria torcer por ele, mas nesse caso não dá pra torcer por ninguém. Eu torço mais é que todo mundo morra mesmo. E como eu disse várias vezes, né? O L é muito ruim, gente. Tá um grande checklist, assim como o filme, de coisas que o original é. Só que o problema é que é tudo prensado no vácuo aqui. Ele não é cauteloso, ele não tem controle da situação, ele tem umas deduções baseadas em argumentos que são nada a ver, ele não é lógico, ele é obsessivo, ele fica muito louco no final do filme e ele come uns doces, assim, exageradamente. Ok que o original também comia, mas aqui ficou só organizado bonitinho para dar uns takes legais. A conclusão final que ele tira do Light ser o Kira é o fato simplesmente dele não ter matado o próprio pai durante uma coletiva de imprensa em que ele desafia o Kira. E isso, mais uma investigação cheia de coisa nada a ver, faz com que o L se sinta confortável em confrontar o Light. Ele vai até o Light, bate uma real pra ele e confirma que ele é realmente o Kira. Não tem nada de tensão, não tem aquele negócio do anime, pariu, ele descobriu, e agora? Nada disso. No anime, o L só se revela pro Light quando ele tem certeza de que ele não vai poder morrer. E aí os dois ficam fazendo joguinho o tempo todo. Aí sim, é muito interessante. Eles vivem no limite o tempo todo. E em determinado momento os dois passam a trabalhar juntos e aí a coisa fica mais interessante, que um fica usando as informações do outro e a inteligência do outro para construir sua própria estratégia. Aqui, nada disso. E o tempo de construção de fama do Light aqui é a jato. O filme é muito ambicioso em alguns aspectos, mas não consegue entregar pra gente o básico. Depois que o L confronta o Light decide partir pro ataque. Ele pega o Atari, que é uma espécie de tutor do L, escreve o nome dele no Death Note e faz com que ele fique obcecado em revelar a identidade do L. Isso leva o Atari até a instituição que criou o L lá na infância, em busca das fichas e dos registros originais dele. E aqui a gente tem mais uma diferença em relação ao original, tá? No original essa instituição continua funcionando e lá foram produzidos outros L's, né? A gente tem o M e o N, que se você assistiu a série você sabe de quem eu tô falando. Só que aqui no filme o lugar está totalmente abandonado e depredado. Quando o Atari consegue pegar a ficha do L, ele acaba sendo morto, porque estava escrito lá que ele morreria. E aí, como forma de retaliação, o L consegue um mandado, vai até a casa do Light e revira tudo. Só que a Mia, que estava lá, consegue levar o Death Note junto com ela, né, para fora, e uma das páginas ela consegue destacar e coloca dentro de um livro de cálculo dela. E aí o cerco começa a se fechar em torno do Kira e para ajudar, a Mia ainda ferra a coisa. Ela escreve no Death Note que o coração do Light vai parar à meia-noite daquele dia. Tudo isso para que ele dê o caderno para ela e ela siga matando sozinha. Ela diz que se ele entregar para ela, ela queima a página e salva a vida dele. O que ela quer é o caderno. E aí tá rolando um baile de inverno na escola, a polícia chega para prender o Light e o Light consegue fugir. E aí a gente tem a polícia e o L perseguindo o Light. A cena de perseguição também tá bem legal, viu? Não dá para tirar todo o mérito do filme, mas é só isso. Perseguição e morte que vale a pena. Durante a perseguição, o Light consegue fugir e isso acaba prejudicando um pouco o L. Ele se dá mal com os superiores dele e acaba tendo que voltar para casa. E aí, voltando para casa, ele tem um insight sobre uma conversa que ele teve sobre cálculo e livro. E aí ele decide sair do avião e ir até a casa da Mia. Ele invade a casa, não tem pai, não tem mãe naquela casa. Eu não sei se eu dormi ou se isso não foi apresentado, mas assim, não fala em nenhum momento que ela é órfã. E cadê esses pais dessa menina? Ele mete o pé na porta, encontra um livro de cálculo e uma página do Death Note dentro. Mas enfim, se você achou tudo isso bizarro, o ápice é o final. Com mais uma cena estilo Premonição, só que o terceiro filme, a gente tem o Light e a Mia numa roda gigante. Ela quer que ele entregue o caderno pra ela continuar matando, mas ele reluta. Ela toma o caderno da mão dele e a roda gigante começa a desmoronar. Os dois acabam caindo e a cena é bem bonita. Ela morre, né? Ela cai em cima de umas flores, assim, é bem legal, as pétalas voando, e ele cai na água. Só que assim, não adianta ser só bonitinho, né? A cena tá muito forçada e as coisas acontecem muito convenientemente pra ele. E isso não tem nada no original. O Light aqui em 1h40 usou o caderno de forma como o Light do anime não usaria jamais. O resumo do que acontece nesse final é o seguinte: o Light escreve no caderno o nome da Mia e diz que ela vai morrer exatamente quando ela tomar o caderno dele. Ou seja, cai por terra aí esses 40 segundos e a data pré-determinada de morte de uma pessoa. Ele conseguiu vincular um fato. E não é só isso não. Na redação de Enem que ele preparou, nessa página do Death Note, inclui a morte instantânea dela e a queda dele na água. Diz lá que ele sobreviveria. Ele conseguiu também condenar
um assassino a salvar a vida dele e deixar ele em coma induzido por 2 dias, um outro pedófilo a catar o caderno dele e entregar para o suposto suspeito de ser o Kira no hospital enquanto ele dormisse, e os dois se suicidariam no final. Ou seja, o Kira seria salvo e teria o caderno na mão de novo. Esse finalzinho é muito diferente comparado ao material original. Aqui o pai do Kira não morre e ele descobre que o Light é o Kira. E o tonto ainda confessa, né? No anime, tá todo mundo contra ele, tá tudo comprovado e o cara ainda nega, ainda foge. Ele é muito... Aqui ele é um baita de um frouxo. Se entrega na primeira vez que ele é pressionado, sabe? E a cena que conclui o filme mostra um L totalmente diferente daquilo que a gente já conhecia. Ele acha aquela folha dentro do livro de cálculos na casa da Mia e ele olha para uma foto do Light e começa a escrever e dá umas risadas meio psicóticas, assim. E aí, enfim, não fica claro se o Light morreu, mas eu espero muito que ele tenha morrido empalado por um tubo de oxigênio. Não só ele, né? Mas quem escreveu e quem teve a ideia de aprovar esse roteiro também. Porque olha, 1h40 assim, jogada no lixo. E assim, o filme não é só ruim por ser uma adaptação mal feita. Ele é ruim porque ele é um filme ruim também, tá? Death Note é um filme raso, muito fraco e totalmente dispensável por causa desse ritmo acelerado dele e essa superficialidade toda. Teria sido muito mais interessante se ele tivesse sido transformado numa série, por exemplo, ou numa trilogia de filmes em que a gente tivesse esse como a primeira parte que apresentasse a mitologia pra gente. Imagina que legal seria esse universo sendo construído e a gente terminasse o primeiro filme com o L na frente do Light dizendo: eu sei que você é o Kira e eu vou te pegar. Olha só que louco. Bom, mas não foi isso que aconteceu. E se você tiver intenção ou curiosidade em conhecer Death Note, eu recomendo que você vá ou pro mangá ou pro anime. O anime são 37 episódios de 20 minutos e passa super rápido. Você senta e engole rapidinho esses episódios. Eu poderia falar mais 1 milhão de coisas aqui sobre esse filme, mas eu acho que você precisa assistir ele para tirar suas próprias conclusões. E depois que você assistir, volta aqui, claro, e me conta a sua opinião, que eu quero muito debater esse filme com você. E não esquece que se você quiser ver um vídeo sobre animação, comenta aí embaixo que eu faço. Como eu falei, eu acabei de ver também a série animada, então tá tudo bem fresco. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e fica ligado que a gente tem 2 vídeos por semana por aqui. Aproveita para compartilhar e deixa seu comentário aí sobre o que você acha de Death Note, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!